Meus amados, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Bem, nós estamos aqui dando continuidade àquela série de mensagens falando acerca dos amigos do Senhor Jesus e dos inimigos também. Pessoas que, pela sua oposição ao Senhor Jesus ou ao seu Evangelho, em algum momento da sua trajetória, foram deixados pela história, a história julgou essas pessoas como inimigas do Senhor Jesus e outras como amigas do Senhor Jesus. Lembre-se que Jesus ele fala, e eu já falei no início da nossa série, que aqueles que não eram por ele, eram contra eles. Contra ele, aqueles que não ajuntavam, espalhavam. Então, a história passou a julgar alguns como amigos e outros como inimigos. E embora esse assunto seja fonte para muita especulação, eu estou procurando trazer de forma bem sucinta, bem resumida, para que você entenda. Mas amanhã nós vamos falar um pouco daqueles que a história passou a julgá-los como inimigos. Mas hoje eu quero fazer um resumo de 3 pessoas que a história deixou essas 3 pessoas como amigas do Senhor Jesus. Eu me refiro a José de Arimateia, que a Bíblia fala dele como aquele homem rico, judeu, membro do Sinédrio, que além de seguidor secreto de Jesus, ele foi aquele que pediu a Pilatos permissão para sepultar o corpo de Jesus que estava na cruz. E junto com Nicodemos, a Bíblia fala que junto com Nicodemos, ele trouxe aromas para embalsamar o corpo de Jesus. José de Arimateia transportou o corpo de Jesus até uma tumba, né, um sarcófago, enfim, como seria o cemitério daquela época, né, para ali deixar sepultado o corpo do Senhor Jesus. Isso você pode ver em Mateus 27:57, ou em Marcos 15:42, ou em João, né, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 38. Então, José de Arimateia, ele foi um dos seguidores de Jesus, que diante da morte de Jesus, ele não permitiu que o corpo de Jesus ficasse lá abandonado, jogado naquela cruz. E ele pediu, como eu já disse, para que fosse permitido tirá-lo. E ele colocou em uma tumba da família dele, para que Jesus fosse sepultado. Ele, inclusive, com Nicodemos. Lembra do que eu falei de Nicodemos? Nicodemos também era um amigo de Jesus, né? Ele também era um amigo de Jesus. Então, os dois fizeram isso de comum acordo para preservar o corpo de Jesus. E o fato é que isso teve relevância na história. Por quê? Se o corpo de Jesus não tivesse sido sepultado, devidamente sepultado, como que o Senhor Jesus poderia ressuscitar? Então, Deus ele tem as suas formas extraordinárias de se manifestar, e ele usou esses 2 homens, principalmente José de Arimateia, para dar a cara para bater, para que ele fosse até as autoridades da época, para fazer com que Jesus, o Senhor Jesus, ele fosse tirado da cruz, Inclusive o nome José de Arimateia quer dizer Deus aumenta. Então, ele era um político daquela época, que de forma curiosa ajudou no Evangelho. Como Jesus até hoje, tem muita gente que fala assim, mas os evangélicos não devem se meter na vida pública. Meu irmão, eu digo uma coisa para você, de forma curiosa ou não, esse José de Arimateia foi de suma importância para que o evangelho continuasse. Eu acredito que existem maus políticos, sim, existe maus políticos, como existem também maus médicos, maus motoristas, maus prefeitos, maus governadores, maus pregadores da palavra. Existe
bem e o mal em vários segmentos da nossa sociedade. Então, nós devemos entender que nós precisamos ter representantes de Deus também na vida pública. Um exemplo disso é o caso do José de Arimateia. Tem também o Jairo, que a Bíblia, você deve conhecer a história de Jairo, aquela liderança na sinagoga em Cafarnaum, que foi a Jesus pedir que curasse a filha dele, aquela filha dele de 12 anos, que graças a Jesus ela foi curada, e aquilo passou a ser conhecido em toda aquela região, né? Então, e tem o caso também de Lázaro, que foi aquele que a Bíblia fala que Jesus o tratava como amigo, que amava muito a ele, a família dele, e que Jesus prontamente ele foi ressuscitá-lo depois que soube que ele estava morto. E o nome de Jesus e de Deus foi glorificado naquele espetaculoso, aquele milagre extraordinário. Agora, o que tem um a ver com o outro? O que José de Arimateia tem a ver com Jairo? O que Jairo tem a ver com Lázaro? Que os três foram amigos de Jesus. É claro que eu procurei colocar os três nessa última fala sobre os amigos de Jesus. Eu procurei colocar os três para você ver os níveis de amizade. Existem pessoas que serão importantes, né? Importantes para você por terem tomado uma atitude na hora certa, no momento certo. Talvez o seu nível de intimidade com ela não seja tão grande, mas ela foi importante para você. Existem pessoas que você será mais importante para elas do que ela vai ser para você. Isso mostra uma aproximação maior do que a primeira. E existem pessoas que a sua intimidade com ela é tamanha que você vai colocar em risco a sua vida para poder ajudá-la. Foi o que aconteceu com Jesus em relação a Lázaro. Então você vê, o José de Arimateia foi um amigo necessário, foi um amigo importante. No momento que Jesus morreu, ele se colocou à disposição para tirar o corpo de Jesus daquele lugar e levar para a sepultura da família dele. Foi importante? Foi, mas ele não era tão íntimo de José de Arimateia como ele foi de Jairo, que ele foi lá e curou a filha de Jairo. Mas ele não foi tão próximo a Jairo como ele foi próximo de Lázaro. Então eu fico pensando, que tipo de amizade você tem com Jesus? Será que a sua amizade com Jesus é como aquela do político José de Arimateia? Ou de Nicodemos? Ou será que a sua amizade com Jesus já passou para outro nível? O nível de Jairo, que recebeu a visita de Jesus em sua casa no momento que ele precisava. Que é o que muita gente faz, né? Na hora que ela mais precisa, Jesus vai lá e visita a sua casa, visita a sua família, visita seus caminhos, e aí essa pessoa é abençoada. Ou será que o seu nível de amizade com Jesus é maior? É como Lázaro, que Jesus vai, coloca em risco tudo para poder visitar e para poder ajudar. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Aquilo que a gente dá, a gente recebe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se o teu nível de plantação é o de José de Arimateia, você vai colher o que José de Arimateia colheu. Se o teu nível de plantação é como Jairo, você vai colher o que Jairo colheu. Mas se seu nível de plantação é como o de Lázaro, que era amigo íntimo de Jesus, então você vai colher o que Lázaro colheu. Lembre-se de colocar esses três amigos de Jesus e ver que a amizade deles ou a intimidade dele com Jesus dependeu mais deles do que do próprio Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Prepare o copo com água, prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, como é importante nós entrarmos na Tua presença e percebermos que o nível de amizade que o Senhor pretende ter conosco é igualmente consignado ao nível do que estamos propostos a semear da nossa amizade. Quanto mais íntimos nós formos, mais íntimos o Senhor será. Quanto mais nos entregarmos, mais o Senhor se entregará. Senhor, que o Senhor possa ser não só o amigo necessário, não só o amigo de milagres, mas o amigo íntimo que a gente tanto precisa. E se para isso for necessário que a gente se dê 100%, que assim seja. Que o Senhor faça o milagre acontecer, que o Senhor socorra essa pessoa, que o Senhor abençoe a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagre esse copo com água e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba vida, ela receba o poder de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Forte abraço e até amanhã. Que Deus te abençoe.